Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso último episódio dessa temporada do IR Talks, o nosso bate-papo mensal com os principais profissionais de relações com investidores do Brasil. Lembrando que vocês podem acompanhar todos os episódios através do canal do YouTube da MZ e também na TV fechada, na programação da BMC News, todas as terças-feiras, nos canais da Sky, Claro TV e Vivo TV. Mas, seguindo por aqui nessa reta final de temporada, eu não poderia estar mais feliz hoje do que ter ao meu lado Carolina Sena, superintendente de Relações com Investidores da CEMIG, a Companhia Energética de Minas Gerais, uma empresa com mais de 70 anos de história, obviamente, que atua em todos os segmentos do setor de energia e na distribuição de gás natural. Carolina, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Cássio, prazer é meu. Nós somos parceiros da MZ há muitos anos e eu sempre fiquei pensando quando o Cássio me convidaria para participar do IR Talks. Então o prazer é meu aqui, muito obrigado, viu? Eu estou muito feliz de estar aqui, poder contribuir e passar um pouco, né, da visão do RI de uma empresa estatal, né, que como você colocou, a CEMIG tem mais de 70 anos, mas a gente tem algumas particularidades por ser uma empresa estatal. Carol, posso chamar Carol? Carol mesmo, ninguém me chama de Carolina. Já tenho várias perguntas, mas antes de começar a falar, eu quero saber quem é a Carol por trás da cadeira de RI. Então, se eu pudesse assim falar de forma resumida, né, a Carol é uma profissional muito determinada, mãe de 2 adolescentes, casada, muito feliz, eu adoro viver e amo a vida de RI, amo trabalhar. E como que foi essa sua trajetória até chegar hoje como superintendente de RI de CEMIG? Então, assim, eu sou formada, né, em ciências contábeis, também sou formada em engenharia, mas acabei optando pela área de finanças, né, e não sei se todos sabem, mas para ingressar na CEMIG a gente tem que passar por um concurso. Então, eu acabei fazendo o concurso há 18 anos atrás e entrei na CEMIG na área de controladoria. Por eu ter o inglês, que eu já morei fora, né, e eu ter esse conhecimento financeiro, eu acabei me envolvendo com as atividades que precisavam do idioma inglês, então assumi o relatório 20F, que nós somos listados na Bolsa de Nova York, e aproximei muito da área de RI e acabei sendo convidada para trabalhar lá, e assim, aí foi uma trajetória, né, de muita determinação, de poder, assim, me dedicar, né, uma vez que eu sempre fui muito focada que eu queria chegar onde eu estou. Cara, e como que foi esse convite dentro de uma área estatal para ir para uma outra área? Como funciona? Compartilha com a gente um pouquinho. Então, assim, hoje a empresa já mudou muito, né? Hoje a gente tem programas de mobilidades mais fáceis do que na época que eu fiz essa mudança, né? Eu fui um pouco mais, assim, eu tive que lutar um pouquinho mais para sair, porque como você colocou, né? Como que funciona? Uma empresa estatal às vezes tem um pouco de dificuldades de uma área liberar outro funcionário, mas que isso hoje na companhia não existe mais. Então, assim, o RI da época me convidou e aí você passa por um processo de negociação, né? Então, assim, eu demorei 1 ano para conseguir sair da área de controladoria e mudar para a área de relações com investidores, mas e aí até aqui estou. Muito legal. E antes de entrar em CEMIG e fazer esse determinado concurso, você trabalhava com o quê, Carol? Então, assim, como eu coloquei, eu sempre fui para a área financeira, então eu trabalhava numa empresa de consultoria tributária, que é um pouco bem diferente do que eu passei a fazer na CEMIG, né? E aí daí eu fiquei lá uns 2 anos, depois que eu me formei, né? E tô na CEMIG até hoje, né? São 18 anos. Muito legal. E pegando só mais um pouquinho dessa história, para eu entender bem, essa parte de controladoria, quando você prestou o concurso e entrou como controladoria, começou a trabalhar ali com o próprio 20F, você começou a entender mais? Como que foi esse passo a passo? Porque você entrou para fazer um elemento e começou a gostar de outro elemento. Como que foi isso para você? Então, assim, claro que é uma construção, né? Então, eu entrei para fazer as demonstrações financeiras de uma das empresas do grupo e o 20F também, por eu ter o inglês, né?
E acaba que, assim, no começo é mais difícil, mas os colegas deram um apoio, você vai aprendendo e vai correndo atrás, né? Então, assim, se você me perguntar, eu tive que estudar bastante a legislação americana, como fazer. É uma construção, não é uma construção simples, mas eu sou uma pessoa que não consigo ficar parada. Então, até falo que, assim, me encaixei ido para RI, trouxe um benefício muito grande, assim, para a realização profissional, que é uma área muito dinâmica, e eu sou uma pessoa extremamente enérgica, com muita energia, né? Então eu preciso disso. Muito legal. E aproveitando, a vida de RI, todo mundo sabe que não é fácil. Todo mundo que está nos acompanhando aqui, os profissionais de RI, ou os demais, vamos colocar assim, stakeholders do mercado financeiro, sabe que é muito dinâmico. Como que você enfrenta esses desafios ao longo da sua carreira até aqui? Como que você enfrentou eles? Então, assim, como você colocou, a gente está sempre mudando, tem sempre um desafio novo, né? Como isso, para mim, parece que está um pouco no meu DNA, Cássio. Assim, eu gosto, né? Então, assim, eu tenho uma equipe, né, que a gente trabalha com uma harmonia muito grande, somos muito bem. Vamos falar assim, nós temos uma estrutura e uma comunicação muito assertiva, e isso, para mim, assim, pensando, Carolina, é um combustível muito importante, esse dinamismo. Claro que tem momentos que são mais fáceis, outros são mais difíceis, mas acho que o importante é você traçar um objetivo para realizar, para concluir esse desafio e contar com as pessoas, porque a gente não consegue nada sozinho. Legal. Hoje lá na CEMIG são quantas pessoas no seu time, Carol? Hoje meu time são 8 pessoas, né? Nós estamos listados não só na B3, como na Bolsa de Nova York e em Madrid. Então acaba que a gente tem um pouco de demandas que às vezes outros RIs não têm por sermos listados. E um ponto importante também é que nós temos mais de 400 mil investidores pessoa física. Então, além de eu ter bastante investidores institucionais, 60% dos nossos investidores são estrangeiros, né? Eu também hoje tenho um público de pessoa física muito forte. Tem várias perguntas aqui para te fazer sobre esses pontos. Sobre as 8 pessoas, como que você organiza o time, Carol? Então, a gente tem, assim, não existe uma barreira, um muro, né? Mas, assim, em termos de serviço, a gente tem uma parte que fica com a governança, então todo o relacionamento com a B3, com a CVM, com a SEC, né? Então, formulário de referência, assembleia, fica todo nesse time, né? Que a gente define como governança. E eu tenho um time que a gente chama de atendimento ao investidor institucional de dívida de pessoa física, que é responsável pelo earnings release, pelo call de resultado, pela apresentação, e temos 2 pessoas que trabalham na parte mais, vamos falar assim, na gestão do dia a dia de um RI, que é o pagamento das notas fiscais, abertura de chamado, né, a comprovação que a gente tem que fazer para o Banco Depositário de Nova York, fica com essa atividade, vamos dizer assim, mais do dia a dia de escritório. Legal. Sobre a sua listagem. Brasil, todo mundo conhece, a gente já conversa bastante sobre esses elementos das obrigações. SEC também talvez seja um pouco mais conhecida, mas a Bolsa de Madrid. Compartilhe um pouquinho sobre essas obrigações, como que é estar listado lá. Então, a Bolsa de Madrid ela é uma bolsa muito tranquila, ela dá pouca demanda para o RI, né? Uma vez que ela aceita todas as demonstrações financeiras da CVM traduzida para o inglês, eu não preciso nem traduzir para o espanhol. Apesar que alguns relatórios a gente traduz para o espanhol, mas eu não tenho essa obrigatoriedade. Então, assim, é uma bolsa que tem pouca movimentação, a liquidez é pequena, né? Mas ela também nos demanda pouco trabalho, o que é bom porque a B3 e a própria Bolsa de Nova York já acaba demandando e tomando muito tempo do time de RI. E as obrigações são parecidas com o que a gente tem em SEC e aqui na CVM? São bem parecidos, eles não é diferente. A SEC, quando você está listado, você está sujeito aos controles SOX. Então a gente tem uma demanda adicional, né, que é ter uma área, né, isso traz também muito segurança de matriz de risco, compliance, governança, fortalece muito essa questão de estarmos sujeitos a SOX. No Latbex você não tem nenhum requisito, né, nesse sentido, você tem que ter algum controle adicional, você tem que ter alguma obrigatoriedade diferente do que a gente já faz para a SEC e para a B3, para a CVM não existe. Muito legal, achei esse elemento fundamental e diferente, né? Mas é muito baseado no que é governança, entregar as obrigações, comunicar,
conversar com o mercado, são pilares fundamentais para o RI, né? Com certeza. E uma outra coisa que a Bolsa de Latibexi de Madrid, ela promove é que diferente aqui da B3 ou da própria Bolsa de Nova York, eles fazem um evento anual para as empresas que estão listadas. É uma conferência das empresas listadas. E eles que organizam, eles que promovem, né? Então, um pouco diferente também do que a gente vê aqui. Porque eu não tenho a B3 promovendo, né, uma conferência das empresas listadas, até porque são várias. Nossa, seria muito difícil para eles. E também a Bolsa de Nova York. Muito legal. E agora, o último ponto que você já mencionou para a gente, já comentou sobre esse número de pessoas físicas que você tem na Bolsa, que realmente é muito alto, e todas as outras demandas. Como que no dia a dia você controla, organiza, visualiza, vê as variações? Como que é para você essa dinâmica? Então, assim, o investidor institucional é que toma mais tempo da companhia, né? Mas a gente tem observado, Cássio, uma mudança muito importante. O investidor pessoa física hoje, ele participa mais, né? Então, assim, ele tem maior conhecimento e isso tudo fruto dessas mídias sociais que nós temos visto aí. Hoje, né, o acesso à informação, os youtubers que comentam sobre as empresas para o investidor pessoa física tem crescido muito e ele é um papel importante até para divulgar a empresa, né? Então, assim, o que eu vejo hoje de diferente é mais uma participação maior do investidor pessoa física, mas o que demanda mesmo tempo maior nosso é o institucional, né? São as conferências, eles pedem muito calls virtuais ao longo do tempo, né? Então, recentemente nós estamos com uma emissão de debêntures, então você também tem demandas relacionadas ao investidor de dívida, né? Roadshows, dúvidas, reuniões. Então, assim, vamos falar, se eu pegar o tempo 100% do time que atende o investidor, eu te falaria que 90% ainda é para o investidor institucional e uma parcela menor, que é uns 10% para pessoa física. Tem um ponto que eu quero destacar, que ao você mencionar sobre a sua equipe, você estava muito falando da organização que ocorre dentro internamente do time. E é muito parecido com o método 3Cs que eu falo sempre. Compliance, comunicação, como a gente envelopa isso e como que a gente distribui essa informação, esses materiais que preparamos internamente. Seu time está organizado dessa forma e você mencionou rapidamente sobre a questão das redes sociais aqui. Antes da gente propriamente entrar nesse assunto, a gente sabe que o RI é muito volátil. O mercado de capitais não para. Como é a sua percepção no mercado hoje em questão das mudanças que você já observou nesses últimos anos e principalmente desde que você entrou em CEMIG até hoje? O que você vê de mudança? A principal mudança que eu acho que aconteceu é assim, a entrada da tecnologia nos aproximando do investidor, né? Se eu voltar aí antes da pandemia, quando que a gente encontrava com os investidores? Através das conferências, né? Eram as conferências o principal meio de comunicação e de acesso a esse investidor. Hoje, o contato pessoal, olho no olho ainda, Cássia, é um dos mais importantes para o RI. Mas a tecnologia nos aproximou de uma forma muito rápida aos investidores, né? Então, as principais mudanças que eu posso falar que a gente tem hoje. Quando eu olho para o investidor pessoa física, o RI teve que aprender a participar de lives, né? O RI teve que aprender a olhar para uma câmera, coisas que lá atrás o RI não tinha que fazer. Né? Então, hoje eu estou aqui conversando com você, é um desafio que eu tive que trabalhar, porque quando você está numa live, você está exposto, você é gravado, e eu brinco muito, né? O que a gente fala que hoje ecoa em eternidade. Então, o RI tem que ter esse cuidado, esse pensamento rápido, né? Porque ele está ali sendo muito desafiado, né, nos eventos, né, que a gente chama de live, né? Então, esse é um ponto muito importante. Ter essas ferramentas também de calls virtuais nos aproximou muito e trouxe agilidade. Hoje, um investidor estrangeiro que tinha que esperar uma conferência de um banco importante para poder falar com a CEMIG, né, porque até então o contato dele era por telefone ou e-mail, hoje ele me manda um WhatsApp ou ele me manda um e-mail, eu já consigo marcar um call, eu consigo projetar informações, eu consigo trazer uma informação mais rápida para ele. Então, o mundo está muito dinâmico. Né? A gente tem percebido que a velocidade hoje, para você devolver uma informação e conhecimento é muito maior. E essas ferramentas também vieram para nos ajudar. Mas aquele RI
que não conseguiu se adaptar, ele teve um pouco de dificuldade e se distanciou do investidor. Então, assim, eu acho que o RI hoje ele tem que estar aberto a essas novas ferramentas. Eu acho que não para por aqui, né? E a gente tem que evoluir junto com elas. Carol, além de não parar, sempre evolui. Os canais estão diferentes hoje na forma de distribuição desses materiais financeiros. É o que eu costumo dizer para todos os profissionais de RI. Não adianta você só fazer o compliance e não envelopar bem o que você fez de compliance. Porque senão quem está na outra ponta não vai te escutar, não vai ler o que você fez. Você pode ter feito um lindo trabalho de um 20F, de uma DF, de 300 páginas. O investidor hoje, do outro lado, pelo conceito dele, quem é esse novo investidor, não tem tempo de ler 300 páginas. Você tem que saber envelopar muito bem esse conteúdo e saber distribuir. Como? Vai usar o mail, vai fazer live, vai usar LinkedIn, Instagram. Tem que ter ali as estratégias corretas de distribuição dessa informação. E tudo isso que você comentou aqui com a gente é muito esse trabalho que vocês vêm realizando continuamente, né? Toda a divulgação de resultado, eu sempre vejo lá os posts maravilhosos que vocês fazem, toda essa dinâmica da divulgação e tudo mais. Como que é para vocês hoje no dia a dia se utilizar, agora falando especificamente das redes sociais, na comunicação financeira da CEMIG? Então, assim, isso foi uma nova demanda, né, que a gente tem visto as empresas. Então, o que que nós fizemos ali na RI junto com a área de comunicação da companhia? Nós fizemos várias reuniões para poder trabalhar a mensagem que nós vamos divulgar nas redes sociais. Como você colocou, hoje o investidor ele não tem tempo e nem quer ler 300 páginas. Ele quer informação mais rápida, mais clara, né, mais direcionada para ele ganhar tempo, né? Hoje tempo, cada vez mais tempo tem sido um diferencial. Então o que que a gente tem, o Cássio? A gente sempre discute, a gente criou newsletters, a gente tem posts dos resultados, estamos sempre e a gente não se acomoda. Então eu sempre sento com um grupo meu, né, o pessoal que trabalha, minha equipe, para a gente pensar o que que nós vamos fazer diferente no próximo ano ou na próxima temporada. E muito nessa linha que você está falando. Então, agora nós estamos discutindo fazer vídeos de infográficos para poder deixar ali a mensagem do call de resultado. E a gente sempre acompanha. E assim, sendo bem sincera, eu acompanho as suas mensagens, o que você compartilha, e eu acredito muito nisso. Essa questão que você colocou de envelopar. Não basta você produzir um bom material, se você não conseguir, de uma forma sucinta, colocar uma mensagem, uma chamada, porque é aquilo realmente que vai agregar para o investidor. E aí, por isso que passa muito também no ponto de você conhecer o seu investidor. Né? A gente tem que, com o tempo, você tem que conhecer e saber qual mensagem que você quer levar. Então, qual é a mensagem se você estivesse pensando para o investidor pessoa física? Não é a mesma mensagem para o investidor institucional. Então, a gente também não pode deixar, uma coisa que eu também lá no meu time, eu falo, apesar do investidor pessoa física, são mais de 400 mil, quando eu olho em termos, né, de representatividade, é 10%, é o contrário. Hoje eu tenho 90% em termos de quantidade de investidor, então 90% são pessoas físicas e 10% institucional. Por outro lado, em termos de representatividade, é o oposto. Mas eu não deixo, eu falo com o meu pessoal, a gente não pode esquecer do investidor pessoa física. Então a gente está sempre discutindo, né, como melhor comunicar com ambos. Carol, esse elemento que você trouxe de pessoas físicas é fundamental. Hoje, se na Bolsa nós temos 5 milhões de CPFs cadastrados, a população brasileira está em 200 milhões. Pessoas economicamente ativas, a última pesquisa que saiu, acho que são 100 milhões de CPFs economicamente ativos. Olha o potencial de crescimento que a gente tem, né? Como Brasil, como país como um todo. E se a gente consegue tratando bem, vamos colocar assim, esses CPFs, eles vão aumentando, eles vão indicando, vão entendendo mais, talvez investindo mais, vai movimentando toda ali uma máquina que funciona, que é o mercado financeiro através do mercado de capital. Como que você chega a criar materiais específicos para pessoas físicas? Como que você vê, como que você faz esse trabalho? Então, assim, o que a gente buscou foi participar, né, de estar próximo dessas casas voltadas para a pessoa física, né? Então, a gente sempre
ou eles nos demandam, ou nós demandamos proativamente, passa um call de resultado, eu entro em contato com uma casa que eu sei que é importante e falo, olha, vamos gravar uma live para eu falar sobre o resultado. Então, a gente tem essa proatividade. E quando eu apresento o resultado do trimestre para a pessoa física, eu tenho uma linguagem diferente. Eu tenho uma linguagem muito mais também focada numa linguagem educacional da empresa, né? Eu falo com mais detalhes, alguns pontos que o institucional, que já cobre o setor, que já conhece, eu não preciso falar para ele. Então, a gente também tem que adaptar a linguagem. Então, é nesse sentido, né, assim, de promover esses eventos com foco na pessoa física, é que a gente tem trabalhado bastante para não deixar esse investidor esquecido. Para nós ali da CEMIG, ele é tão importante quanto o investidor institucional. Agora eu queria entender um pouquinho como que você vê a evolução no futuro do RI, as tendências, o que você acredita que vai ganhar ainda mais força daqui para frente? Bom, eu acho assim, como eu enxergo como um dos principais pilares da profissão de RI a comunicação. Então, assim, a comunicação, eu acredito que a gente ainda vai continuar participando das conferências pessoalmente, que isso é um ponto muito importante. O contato físico, olho no olho, ainda é um diferencial muito grande. Por outro lado, eu acho que o Excel, que antes era tão usado pela RI, ele vai sendo substituído por ferramentas, né, que vão nos prover de informações mais rápidas, mais digitalizadas. A gente tem visto a inteligência artificial chegando, a gente já usa algumas ferramentas, né? Então, por exemplo, até de vocês mesmos, a gente tem uma ferramenta que acompanha a minha movimentação do meu papel na B3, então eu recebo um e-mail diário, quem foi os maiores compradores, os maiores vendedores, e com isso a gente começa a conseguir monitorar melhor o perfil do meu investidor e quem está vendendo e comprando o papel. Ferramenta maravilhosa, né, Carol? Não é por nada, não, mas o MC Equipo é incrível e todo mundo que quiser mais detalhes entre em contato com a gente. E estou à disposição, é uma ferramenta que nós estamos muito felizes, né, que vocês desenvolveram, e isso é bacana, porque eu vejo que vocês estão o tempo todo também, né, olhando como facilitar a vida do profissional de RI. E isso é importante, porque as empresas estão sendo muito mais demandadas hoje, né? Como a gente tem vários canais de comunicação, o investidor cobra muito mais profissional de RI. Nós trabalhamos quase que 24/7, porque com o WhatsApp eu recebo mensagens, perguntas, 10 da noite, às vezes 5 da manhã. Então, a gente precisa desse tipo de ferramenta também para trazer essas agilidades, né? E outras, então, por exemplo, também dentro de inteligência artificial, o Copilot ajuda a gente a fazer resumos, né? A gente tem que ter um cuidado, sim, com a informação confidencial, enquanto ela não é ainda pública para o mercado, mas a gente já tem algumas ferramentas em andamento que nós utilizamos, e eu acredito que ainda vamos ver outras sendo desenvolvidas, né? Inclusive, dentro da companhia, no programa de pesquisa e desenvolvimento, que a gente chama de P&D, nós estamos com uma parceria com a Faculdade Federal de Goiás, que tem um curso de inteligência artificial, e nós estamos desenvolvendo um projeto interno, né, para ter um chat GPT de energia próprio da companhia. E o que a gente está buscando, né, que nós vamos buscar com esse projeto? É trazer agilidade, é colocar aquelas perguntas que a gente às vezes recebe por e-mail já de uma forma automatizada para trazer agilidade e facilitar a vida do investidor. E quais skills, Carol, baseado nesse elemento que você falou bastante de tendência, que os profissionais de RI precisam ter para não somente acompanhar essas mudanças, mas conseguir extrair o máximo e o melhor delas? Bom, comunicação sempre, né? Hoje também é importante o profissional de RI conhecer, acompanhar, né, sobre as métricas e os assuntos relacionados a ESG, né? Isso é extremamente importante. Além disso, ele também tem que ter um olhar aberto para as novas tecnologias. Isso não é um profissional de RI não pode se acomodar e não pode entender que a área dele não é dinâmica, né? Isso é muito importante. Então, assim, eu colocaria como comunicação, conhecimentos de ESG, conhecimentos do setor que ele está trabalhando, né? Isso também é muito importante, ele conhecer bem o negócio da empresa que ele trabalha e ter uma mente aberta para as novas tecnologias.
Excelente, Carol. Eu concordo com todos esses tópicos e eu adicionaria um a mais ali, se eu pudesse acrescentar, que dentro dessa habilidade de comunicação, ele precisa ser um excelente contador de histórias. Ele precisa ser o protagonista dessa narrativa que ele está contando a história da companhia, né? Ele precisa entender o setor que ele está, qual que é a companhia, o que está acontecendo, qual que é a vantagem, para conseguir se comunicar e levar a melhor história para quem está do outro lado, para os stakeholders como um todo. O que você acha? Eu concordo plenamente, né? Não basta ter só o conhecimento profundo da empresa e não saber passar essa história, passar essa comunicação. Então, eu concordo com você, o profissional de RI tem que desenvolver essas habilidades. Não são simples, né? E por isso que nem todos da equipe conseguem ser o porta-voz né, nesse tempo, como contador da história da companhia. Então, assim, eu acho também, falando um pouquinho aí, né, de uma diferença de uma empresa estatal para uma empresa privada, é isso. O profissional hoje, né, minha equipe, eu não escolhi as pessoas da minha equipe, porque elas entram com concurso. Mas eu busco enxergar o que cada uma tem de melhor e que pode contribuir para o crescimento da área de RI, e foi assim que a gente construiu a nossa divisão, e é isso que eu busco. Então, eu procuro desenvolver cada um dentro daquilo que eu enxergo que ele tem diferente do colega para entregar vamos falar assim, aquela prestação de serviço de RI. Excelente ponto. Essa semana eu estava em reunião com o meu time dos gerentes de atendimento e é engraçado que cada um tem uma skill diferente. E nós, como gestores, precisamos entender qual que é a melhor habilidade do João, da Maria e colocar eles para executar essa melhor atividade, né? É um elemento fundamental, Carol. Eu concordo, eu falo assim, eu acho que a gente, como líder, você tem que ter esse olhar de conseguir enxergar através do espelho, né, do profissional que tem ali com você. Todas as pessoas têm pontos fortes, né, e pontos que precisam ser trabalhados. Mas, por outro lado, você também desafiá-lo contra a natureza humana, você às vezes vai estressar, gerar um estresse naquele colaborador e ele não vai te trazer o resultado esperado. Então, acho que é muito isso, e é isso que eu busco, né? Então, a minha equipe é uma equipe que a gente tem uma harmonia muito grande. Nós, como RI, temos crescido ano após ano, né? Eu sempre sento com eles e falo, qual que vai ser o próximo desafio que você vai criar para você para 2025? E a gente discute, porque eu entendo que ele também se conhece melhor do que eu. Então, a gente faz uma construção do como ele vai fazer diferente em 2025, como ele vai melhorar o que ele já executa hoje em 2025 e também o que ele espera, né, de crescimento profissional. E muito através desse olhar. Né? Eu não posso exigir de uma pessoa tímida, que não tem uma habilidade de comunicação, que ela seja o contador de história de RI. Perfeito, perfeito. Você mencionou alguns elementos ali de ESG. Hoje, quem é o responsável dentro de CEMIG por ESG? Está dentro do RI, está em outra área? Como que você vê? Então, ESG sempre foi o DNA da CEMIG, né? A CEMIG é uma empresa 100% de geração de energia renovável, sempre muito preocupada com o social, né? Até por ser uma empresa estatal, a gente tem vários programas sociais e também com a governança, né? A área de ESG da companhia não fica no RI, ela fica dentro do departamento de comunicação, mas nós somos muito próximos, porque a comunicação com o investidor somos toda feita pelo profissional de RI. Então, nós temos que o tempo todo estar nos educando sobre ESG, então a gente tem que estar o tempo todo recorrendo a essa área, aprendendo, questionando, lendo relatórios de sustentabilidade, lendo os relatórios dos ratings, né, que nós participamos, para a gente poder entender um pouco mais esse universo. E como somos uma empresa assim, muito próximas às áreas, o RI ele também não passa só pela comunicação com o investidor, ele passa pela comunicação com as áreas internas da companhia também. Você também tem que ser bom em comunicar com as áreas internas para extrair a informação que você precisa para passar para o investidor. Então, assim, a área o gerente responsável de ESG é muito parceiro. Quando é um call muito focado, ele participa comigo, né? Eu trago ele para as reuniões para que a gente possa prover a melhor informação
e por outro lado, eu também aproveito e vou sempre aprendendo um pouquinho mais desse universo que não para. O RI não é um voo solo. Existem todas as áreas que abarcam e ajudam e dão subsídio de informações para que o profissional de RI consiga fazer melhor o trabalho dele como um todo, né? Conta pra gente, como que é essa dinâmica, especialmente com o pessoal de comunicação? Vamos dar um exemplo, você vai fazer o post no LinkedIn da divulgação. Como funciona a dinâmica? É o RI que faz, é a comunicação que faz? Como vocês, assim, dividem esse trabalho, essa bola? Então, nós trabalhamos a quatro mãos, né? Então, assim, a RI é que propõe qual é a mensagem do post e a gente compartilha com a área de comunicação, que sempre dá um toque, às vezes eles revisam, né? Alguma coisa que eles entendem que poderia ficar melhor. E eles são os responsáveis por fazerem as divulgações, Cássio. Eles que divulgam nos nossos meios de comunicação e redes sociais. Agora, ninguém melhor que o próprio RI para escrever a mensagem para o investidor, né? Então, acaba que também o RI tem que ter um pouco dessa habilidade de comunicação, não só oral, mas escrita. Excelente, Carol. Eu faço essa pergunta porque tem muitos RIs que têm essa dúvida de não saber como que eu faço. Eu quero começar a utilizar as redes sociais, mas não sei como. Eu tenho a área de comunicação, quem faz o quê. E eu acho que isso é muito interno da companhia, como que fica a divisão de trabalho ali interna. Mas eu acho que o mais importante é comece a fazer, comece a organizar, converse com as outras áreas, troca essa ideia. Eu acho que é fundamental esse grande avanço da forma de distribuição de conteúdo, né? Com certeza. E assim, como você colocou, o importante é começar, né? E isso é uma construção. Às vezes, quando você começa um processo, como você falou, cada empresa tem a sua forma, né? A gente tem uma área de comunicação que nos dá o apoio. Às vezes, uma determinada empresa não vai ter talvez esse suporte, mas o RI, ele pode buscar ajuda, né? Seja com uma empresa terceirizada, seja internamente, mas o importante é ele não ficar parado, porque as mídias sociais hoje, elas têm um papel muito importante, elas nos aproximam do investidor, elas trazem agilidade na comunicação, porque todo mundo, todo dia, né, a maior parte dos brasileiros, né, olham ali o Instagram, olham o LinkedIn, assistem o YouTube. Então, assim, você não começar e ficar longe dessas mídias sociais, eu acho que não vai ajudar você a executar um bom trabalho de RI. Para a gente tentar amarrar aqui, como que você mede todos esses esforços de RI? Você tem algum relatório, KPIs? Como que você vê e tangibiliza todas as ações que o RI faz? Nós temos sim vários KPIs, né? Na verdade, vários, a gente tem alguns mais importantes, e um que a gente faz é o trabalho no final do ano, a gente contrata uma empresa de consultoria para fazer um Perception Study, né? E dentro desse Perception Study é uma forma da gente, a gente entra em contato, né? Essa empresa, a gente passa a nossa base não só de investidores institucionais, também algumas pessoa física, para que eles possam entrar em contato e dentro desse Perception Study a gente consegue ter um retorno muito importante sobre a nossa evolução do nosso trabalho, né, ao longo do ano, e também nos ajuda a construir o planejamento para o ano de 2025. Essa é uma métrica muito importante. Além disso, a gente tem outras métricas, né, de reuniões com sell-side, né, de participações de eventos, para que a gente possa estar sempre ali próximo do investidor e ir acompanhando. Além disso, nós temos um relatório mensal interno que é enviado para a alta liderança da companhia, onde ali a gente traz as principais mudanças que tivemos no mês relacionados ao nosso papel, né? Também a nossa base, nós compartilhamos, e alguns múltiplos quando a gente compara com outras empresas, né? Então a gente tem alguns múltiplos ali também que são importantes. Então a gente tem um produto interno, né, que a gente compartilha com o conselho, com a alta liderança da companhia, para que eles também possam estar juntos conosco nessa rotina de RI, conhecendo também a evolução do investidor da empresa que eles, né, estão gerenciando aí, estão liderando. Muito legal. E você mencionou ali uma empresa que faz perception.
Se qualquer um que precisar de um Perception Study com a melhor empresa do mercado, é só conversar com a MZ, que fazemos isso de uma forma muito natural. Para quem não sabe, a MZ tem uma área de estudos completa e semanalmente divulga 2 estudos de mercado por semana, além de fazer todos esses estudos que as companhias nos demandam. E o Perception Study que você mencionou é fundamental para entender o que os stakeholders estão pensando, achando, gostariam, desejos, porque se o RI tem esse grande papel de ser o interlocutor entre coletar as informações internas, preparar esse material, embalar, distribuir, pegar feedback do mercado e voltar, o Perception é fundamental para que a gente consiga esses elementos, né? Com certeza, nós fazemos todos os anos e é eu falaria assim, eu digo que é a principal ferramenta para a gente ter um feedback desse mercado sobre o nosso trabalho e sobre o que nós ainda precisamos evoluir e avançar, né? Porque muitas das vezes você encontra ali com o sell side, com o buy side para falar da empresa, mas às vezes você ali não tem o tempo nem eles, né, de ter um retorno sobre o que o RI está fazendo, se está atendendo, se está adequado, quais são os pontos de melhoria que nós podemos desenvolver. Então, é um momento, né, a gente também é importante, né, para a gente ter esse feedback. E como também um ponto importante também que eu saliento em relação ao Perception Study é que ele tem que ser muito objetivo. Porque hoje ninguém tem muito tempo para ficar respondendo 50, 100 perguntas, né? Fica muito cansativo. Então, é importante também uma construção de quais são as perguntas que você precisa fazer ano a ano. Então, eu também falo, Cássio, que como o RI é dinâmico, tudo que envolve o RI também tem que ser dinâmico. Até o Perception Study, ano a ano, ele tem que ser adaptado para aquela realidade e para o nosso próximo ciclo. Muito bom, verdade. E falando sobre carreiras e rumores, já aconteceu em algum momento de você estar ali na CEMIG, acontecer algum rumor que poderia afetar negativamente a percepção de CEMIG? Como que você teve que lidar com isso? Enfim, ou o que você faria se isso acontecesse? Então, assim, sim, né? Por ser uma empresa estatal, a gente às vezes tem alguns rumores, né, relacionados à política, o impacto dela na companhia, né, o controle estatal. E, Cássio, assim, todo desafio de comunicação, ele nos traz de volta o principal papel do RI. Comunicação clara, objetiva, transparente. Você tem que ter muito isso em mente, né, e não fugir desses pontos. Não só pensar, eu tenho que fazer um fato relevante, eu tenho que fazer um comunicado ao mercado, que é uma exigência da CVM, mas ter sempre em mente, eu preciso manter o meu investidor atualizado, com a melhor informação, e eu preciso, às vezes, desmistificar esses fake news, né? Então, eu sempre falo que, às vezes, no momento de crise, que a gente chama, né? Você tem que, às vezes, trabalhar aquela crise de comunicação, de um fake news. É um momento que você tem que estar mais próximo do seu investidor, para que nunca o elo de confiança seja quebrado. Então, você não pode se esconder, né? Às vezes a gente escuta que o RI some no momento de crise. Não. O RI, no momento de crise, ele tem que estar muito mais próximo. Ele tem que estar ali disponível muitas mais horas para que nenhum investidor não tenha segurança, né, sobre a informação correta. Então, essa é uma mensagem. Nunca, né, no momento de crise, né, de um fake news, se esconda atrás da mesa. Pelo contrário, vá para frente, né, se mostre, coloque a cara a tapa para você trazer clareza, esclarecimento e manter esse elo de confiança cada vez mais forte com o mercado investidor. Carol, agora a gente vai para o quadro Pergunta do Especialista, o qual aqui reunimos diversas perguntas e eu quero te fazer uma. Com essa sua longa trajetória, tenho certeza que vai ser muito assertiva. Preparada? Preparado, o RI tem sempre que estar, né? Mas a gente sempre fica um pouquinho, às vezes, nervoso ou nervosa. Manda ver. Vamos lá. Carol, qual dica você dá para um profissional de RI que está se preparando e organizando uma reunião pública?
Primeira coisa, né? Toda vez que você vai participar de uma reunião pública, você tem que ter muito conhecimento, né, do que você vai estar ali pronto para responder e ser o porta-voz dessa comunicação. Então, assim, o que eu dou de conselho para o profissional de RI é nunca vá despreparado, né? Nunca vá para uma reunião pública sem ter total conhecimento do assunto que você vai ser demandado neste evento. Excelente, Carol. Acho que esse elemento é super importante, estar preparado para a reunião pública. E mais do que isso, como que você hoje organiza a reunião pública de CEMIG? Qual que é a sua frequência? Como que você costuma fazer? Então, Cássia, assim, a nossa principal reunião pública, né, que nós temos com o investidor, a gente chama que é o CEMIG Day, né? Então, esse ano a gente até fez um pouquinho diferente, porque nós sempre fizemos o nosso CEMIG Day em Minas Gerais. E esse ano, pois nós, até buscando esse dinamismo, né, que o profissional de RI tem que evoluir, pelo mercado profissional, institucional, estarem aqui em São Paulo, né, a maior parte dos investidores estarem aqui em São Paulo. A gente trouxe esse evento esse ano aqui para São Paulo, foi um sucesso. E a organização, assim, começa meses antes, né, de definir o melhor local dentro da quantidade de público-alvo que você tem. A gente cria um comitê interno, né, para poder fazer uma interlocução com as áreas sobre os temas que nós iremos apresentar. Os temas são definidos com base nas reuniões que nós participamos ao longo do ano, e a gente percebe qual que é a principal dúvida que o investidor teve, e a gente busca trazer esclarecimento. Nesse encontro também a gente reforça nosso planejamento estratégico. Então, assim, é um processo, né, que a RI também, né, nós não comentamos, mas que o RI também tem que ter essa habilidade de organizar um evento. Né, uma reunião pública é um evento que passa desde para escolher o cardápio. Então, aqui, como nós somos uma empresa mineira, nós fizemos em São Paulo, mas a gente trouxe um almoço mineiro, trouxemos uma barista para trazer o melhor café de Minas para São Paulo. Então, assim, você tem que pensar em todos os detalhes. Então, o RI, além de tudo que nós conversamos, ele também tem que ser bom em organização de eventos. Carol, esse elemento que você mencionou da reunião pública, eu também concordo que é fundamental. A reunião pública tem que ser muito bem pensada antes, e existem todas as estratégias que são necessárias fazer no sentido de atrair o público correto também, de se comunicar, de ter as pessoas ali e de fazer com que realmente o evento seja um sucesso, né? Com certeza. Então, como eu comentei, né, que é um outro diferencial do RI, que ele não só, quando ele vai fazer uma reunião pública, ele tem que não só pensar no conteúdo, no público-alvo, mas também no cuidado com esse profissional, né, levar a melhor mensagem, garantir também que toda a alta liderança que irá falar está preparada para falar para esse público, porque isso faz muito parte do rotina do RI, né, e do diretor, do vice-presidente de relações com investidores. Mas às vezes tem algum outro vice-presidente que ele fica mais focado no operacional, que ele vai ser demandado ali na reunião pública e talvez ele precise de um suporte. Então, a gente tem que ter esse cuidado também com o profissional interno, o porta-voz interno, a alta liderança da companhia, quando você expõe eles a esse tipo de evento. E eu costumo dizer que durante a reunião pública, a missão do profissional de RI é elevar o nível de consciência do público que está ali. E todo mundo precisa entender o que está acontecendo aqui. Então não adianta começar uma reunião pública com um assunto super complexo, sendo que a gente não nivelou todo mundo, colocou todo mundo em pé de igualdade no entendimento dos elementos para ir elevando esse grande nível de consciência, trazendo as áreas, explicando e fazendo esse grande empilhamento de conhecimento para gerar valor, afinal, do Investor Day, né? Com certeza. Inclusive, o papel do RI quando, por exemplo, no nosso caso, né, a gente tem outros pontos focais, outras pessoas, empregados que são ponto focal para fazer a interlocução com o RI. Eles trabalham o material de acordo com a demanda que a gente define. Olha, da sua área, a gente precisa que vocês abordem esse tema para o nosso Investor Day, né, para o nosso CEMIG Day. E assim que eles trabalham o material, a gente revisa esse material,
marcamos reuniões constantes para discutir, para entender, falar, olha, isso aqui está muito confuso, esse slide aqui está muito poluído, está com muita informação. Então, assim, o profissional de RI tem que ter essa sensibilidade, tem que revisar toda a comunicação que vai ser feita nesse dia, porque apesar de ter outros porta-voz nesse momento falando pela companhia, a responsabilidade da melhor comunicação, de ter feito o melhor roteiro e conseguir entregar a melhor mensagem é do RI, é do time de RI. Muito bom, Carol, muito bom. Vamos fazer o bate-bola aqui? Bate-bola, Carol, vou te falar uma palavra e você responde com o que vier à sua cabeça, combinado? Combinado, vamos ver. Um hobby. Ficar com a família. Uma rede social. Olha, eu diria profissionalmente LinkedIn. Legal. Uma compra online. Eu não sou muito de fazer compras online, mas se eu fosse falar assim, qual o site que eu... você tá querendo site? Uma compra online. Tá, uma compra online eu usaria a Amazon. Um lugar para férias. Férias, assim, pensando aqui, sempre qualquer lugar me agrada, né? Eu gosto muito, mas se eu fosse escolher um lugar para férias, qualquer lugar com a família. Ótimo. Um desafio. Conciliar a vida particular de casa com a vida de RI. Uma grande conquista. Tá aqui hoje participando do IR Talk com você. Legal. E um sonho? Que eu continue tendo muita energia para poder continuar curtindo não só a minha família, mas o meu trabalho, porque eu gosto muito de trabalhar. Carol, você mencionou aqui nesse nosso bate-bola um elemento fundamental que também para mim é super importante. Conciliar o pessoal com o profissional. O que você faz para conseguir fazer esse grande equilíbrio? Olha, eu falo que a mulher é uma mulher polvo, né? Porque a gente precisa de ter vários braços para conciliar a vida da família com a vida profissional. Assim, muito se melhorou do ponto de vista da mulher, mas eu entendo que ainda tem um grande desafio a evoluir no sentido dessa conciliação. O que eu digo, Cássio, tanto no trabalho como em casa, você não faz nada sozinho. Então, eu só estou aqui até hoje, não só pelas minhas determinações, iniciativas, pelo meu trabalho, mas também porque eu tenho um apoio em casa, seja de uma pessoa que me ajuda, porque hoje meus filhos estão adolescentes, mas eles já foram pequenos, né? Eu já tive que viajar várias vezes e deixá-los pequenos com uma outra pessoa e com meu marido, que ele também é um grande apoiador dessa minha carreira, que não é fácil, né? Como você observa, é um mundo ainda muito masculino e você precisa contar com esse apoio em casa. Então, a conciliação se passa por uma gestão do lar versus trabalho e ter sempre em mente que você não faz nada sozinho, ter sempre o apoio. Excelente. Eu destacaria do que você mencionou, apoio e gestão. Acho que esses dois elementos são muito importantes, porque realmente não se faz nada sozinho, o RI não anda sozinho, precisa das outras áreas, e assim como também é em casa todos esses elementos. E uma última curiosidade, Carol, como que fica para você essa dinâmica de Minas, São Paulo, reunião? Como que você tem feito esse gerenciamento? Então, assim, eu, profissional de RI, venho muito a São Paulo, vou ao Rio também, então a gente começa um trabalho do planejamento do próximo ano em novembro e dezembro. E claro que sempre surge uma outra reunião que não está ali mapeado, mas assim que a gente já entra em contato com os bancos, com as casas, para poder avaliar quais serão os eventos que eles terão ao longo do ano, para a gente poder discutir internamente quais faz sentido a CEMIG participar, quais naquele momento não faz sentido, e a gente monta um calendário de eventos do ano. E ali encaixa um ou outro convite que surge, às vezes, de um non-deal roadshow no Rio, São Paulo. E eu estou sempre ali, né, faz parte do RI, está à disposição para poder participar desses eventos, né? E conciliamos ali, RI, né, não sai de férias quando quer. Então, a gente também tem que conciliar as férias do RI quando você não tem tantas conferências, demandas, também com as férias
de quem tem filho, né, com as férias escolares. Então, como você falou, e eu enxergo isso também, a Casa da Gente é uma empresa domiciliar, onde a gestão é um elemento importante para que você consiga conciliar o trabalho, que eu pelo menos amo trabalhar, e com as pessoas que você mais ama na sua vida, que é a sua família. Carol, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Eu acho que foi insights valiosíssimos e eu queria que você deixasse aqui uma dica ou um conselho para quem está no RI ou para quem sonha atuar nessa área. Que conselho você deixa? Acho que o principal conselho que eu gostaria de deixar em mensagem, né, além de agradecer muito por essa oportunidade de estar aqui conversando com você, é se conheça, né, trace as suas metas internas, o seu objetivo e lute por ele, né? O caminho não é fácil, o caminho não é simples, mas a determinação é um ponto crucial. E se você quer seguir na área de RI, aprenda também a desenvolver, a abrir a cabeça para desenvolver outras habilidades, como a da comunicação, né? Conhecer muito da empresa. E se você também perceber que você não é um bom comunicador, tem outras oportunidades dentro do RI para você também, né? Então, um ponto importante é você ter o autoconhecimento também, né, do que você é como profissional, do que você entende que você está apto a entregar. E, claro, a gente está sempre precisando desenvolver outras habilidades e aprimorar alguns pontos fortes que nós temos também. E acho que é muito por isso, né? Meu principal conselho é se autoconheça, nunca desista, mas não saiba que o caminho não é simples, mas ele é muito prazeroso. Carol, muito obrigado pelo seu tempo aqui. Eu gostaria de agradecer mais uma vez pela sua presença, por ter aceitado esse convite e por ter fechado essa nossa grande temporada do IR Talks com chave de ouro. Muito obrigado. Eu que agradeço, Cássio, o prazer foi todo meu. Como eu coloquei, né, eu sempre acompanhei o seu IR Talk e ficava sempre pensando assim, quando eu vou ter a oportunidade de participar com você. Então, o prazer foi meu. Obrigada. E essa foi mais uma temporada do nosso IR Talks. Vejo vocês em breve. Tchau, tchau!